Boa noite, bom dia, boa tarde ou até mesmo uma boa madrugada. Sou Sandro Guimarães, sou biomédico e nutricionista. Estou muito bem acompanhado aqui da minha amiga médica, doutora Cristiane Brant. Boa noite, Boa Sandro. noite. Boa noite, pessoal. Doutora Roberta Sampaio, biomédica. Boa noite, vocês. Boa noite, você aí de casa. Boa noite, Rô. Boa noite. Aqui é o podcast Pra Ficar Bem. O nosso objetivo é levar para vocês informações úteis, claras e simples sobre saúde, beleza E longevidade. Isso! Claro. Bem-estar pra ficar bem. Pra ficar bem. Exatamente. O nosso tema hoje é sobre envelhecimento, é um tema que eu gosto muito, já trabalho há décadas com isso, né? Enfim, é até difícil a gente tentar canalizar toda essa experiência que a gente tem num podcast com alguns minutinhos. E relacionado a envelhecimento, Cris, eu vou fazer a seguinte pergunta para vocês, que as mulheres não gostam, né? Que a gente faça essas perguntas indiscretas, né? Isso não estava no script. No script, né, Cris? Isso não estava no Ele script. vai perguntar. Mas isso aqui é um bate-papo natural, não tem nada combinado aqui. Dele. De repente é? me bugou meu cérebro, juro. Não tem uma nada bugada, combinado aqui. Deixa eu fazer a pergunta. Oh, meu Deus. Fala. Fazer uma perguntinha indiscreta para vocês. Eu juro que bugou. Cristiane Brant, doutora Cristiane. Eu comecei a ficar vermelha. Quantos anos a senhorita tem? Pessoa que tem vergonha na cara, né? Eu fiquei vermelha, juro. Cocoradinha. Fiquei coradinha, não é Fala maquiagem. sério. Eu tenho... Que pergunta indelicada, né, Sandro? Vocês são lindas. Eu tenho 42, faço 43 em abril. 42 anos, olha só, é linda desse jeito, né? São seus Maravilhosa. olhos. Mais uma pergunta. Você toma algum remédio? Não tomo remédio nenhum. Sandra, não tomo remédio para dor de cabeça, graças a Deus, entendeu? Porque eu não tenho. Então você tá Entendeu? fazendo o deverzinho de casa. Eu tenho procurado fazer. Tenho procurado fazer. Te juro que, assim, a minha meta é fazer atividade física um pouco mais regularmente, mas hoje você já viu que eu já tô... Já tá no pique. Tô no pique, Chegou entendeu? aqui pilhada. Cheguei aqui pilhada para fazer. Isso aí. Mas é isso aí. E Roberta, quantos anos você tem? Eu não tenho problema nenhum em falar a minha idade. Eu tenho 49 anos, vou fazer 50 ainda esse ano. Meio século. Vai 50, Rô. Vou 50! Que maravilha. E a Roberta, ela tem uma... Roberta é vegana, né? Quantos anos de veganismo? De veganismo vai fazer 20, mas que eu não consumo proteína... vai fazer que eu não consumo carne especificamente, né, para que vocês entendam, vai fazer 30 anos. Toma algum remédio? Nenhum. Então a Roberta vai fazer 50 anos e está linda sem tomar nenhum remédio. Não, é uma quebra de paradigma Sim. absurda, Olha né? o cabelo. Porque assim, a gente entende que proteína é necessário, né? De repente, a proteína animal acaba trazendo mais um aporte proteico. Sim. E normalmente, quando a pessoa vê um vegano, tem aquela associação, né, de uma pele mal cuidada, né, daquele aspecto mais Pessoa envelhecido, fraca. sem massa muscular. Sim, sim. Tá aqui Roberta para mostrar Sim. que é possível. E exatamente, as pessoas quando sabem que eu sou vegana, falam assim: "Olha, você vai ficar doente, hein?" Porque acha que comer carne que é o que traz saúde. Mas eu né? como, tá, Rô? Eu como. Não, sim. Eu também. Mas a Roberta também, não a proteína animal, né? A proteína mas vegetal. A proteína vegetal. Então, tem como a gente se manter, né, com longevidade, com um envelhecimento desacelerado, que é o nosso foco aqui, tendo qualquer tipo de alimentação equilibrada, seja onívoro, como é o caso de vocês, seja vegetariano, vegano, mas isso é um assunto para um Sim. outro podcast, Não, né? e eu acho isso fantástico, porque como esse nosso podcast é justamente para ficar bem, a gente quer mostrar a realidade de cada um e que é Sim. possível em qualquer cenário, né? Qualquer cenário. Isso é muito legal. Cenário. Tá vivo? Qualquer cenário possível. é possível. Bem, eu tenho 53 anos de idade, né? Vou fazer 54 daqui algumas semaninhas. Super bem também, né, Sandro? Super bem. Não tomo um medicamento, não tomo remédio para nada, né?
a gente toma os suplementos naturais, lógico, com certeza, mas não tomo remédio para diabetes, não tomo remédio para hipertensão, enfim, graças a Deus também estou fazendo meu deverzinho de casa. Não, e eu acho importante também a gente levar em consideração que quando a gente fala não tomamos medicamento, não quer dizer que sejamos contra medicamentos, né? Sim. Porque de repente alguém vai lá e faz Sim. um corte, não tomo remédio. E aí dá aquela sensação de que não, a gente é Sim. completamente contra medicamento. Sim. Eu acho que nem tanto ao mar, nem tanto à terra, o caminho do meio Sim. é sempre melhor, né? Então, o ideal é não ter que tomar medicamento. Sim, a Mas saúde se sempre em tiver, primeiro lugar, né? Exatamente, se tiver, né? se for necessário, Porque se for- ok. A saúde, eu costumo falar, por exemplo, nos meus procedimentos de toxina botulínica, né? A gente, né, durante os 15 dias de metabolização da toxina botulínica, a gente pede para evitar anti-inflamatórios, analgésicos, né? E antibióticos somente em casos de urgência. Agora, aquela questão, o que é mais importante? É o Botox? Ou é uma infecção momentânea que você teve que Claro. fazer um ciclo de estética ou a antibiótico? saúde? Exatamente. Claro. Então, a prioridade sempre é a saúde, né, Cristiane? E falar de saúde... Vamos começar? Doutora Cristiane Brant, né? O que você tem para poder falar para a gente, para poder nos ensinar o nosso público a respeito do envelhecimento? O que você pode falar para a gente nesse sentido como médica? Então, Sandro, ensinar não, né? Eu vou compartilhar alguma coisa Compartilhar que eu sei. conhecimento. E se alguém aí quiser fazer alguma pergunta, né? A gente está aberto. E se alguém souber mais, por favor, coloca pra gente, né? É importante ter comentários Sim. antes de mais nada. Sim. Curta, comente, agradecer. compartilhe. Né? Perfeito. Coloque aí, deixe seu comentário, deixe suas dúvidas, a gente está aqui para responder. Bem, sobre envelhecimento, Sandro, eu costumo dizer que tudo começa no DNA, né? Então, assim, o DNA, ele é a origem do que somos, né? E o DNA nada mais é do que um aglomerado ali de bases, né? Que fica todo enoveladinho e que ele precisa abrir para que se chegue uma outra fita, que é o RNA, e aí codifique uma proteína. Na verdade, o que somos é um grande emaranhado proteico, né? E isso vai ser determinado geneticamente, de acordo com o que veio dos nossos pais, dos nossos avós, enfim. Só que, muito mais do que o DNA, hoje em dia, a gente sabe que existe uma pressão ambiental, que é a epigenética, né? Então, muito além da genética, a gente tem epigenética, é o que está acima da genética, é o que força o DNA a se manifestar de uma forma ou de outra. E nesse sentido ficou muito interessante porque a gente deixa de ter uma questão pré-determinada, né? Então, não importa que você tenha ali no teu DNA uma forte tendência para alguma doença. É claro que uma tendência, ela sempre tende a se manifestar, mas o que vai determinar a manifestação daquele gene é o ambiente, né? Aí, nesse Pode sentido... aflorar ou silenciar. Silenciar, exatamente. Nesse sentido, pensando em envelhecimento, a gente tem 3 tipos de idade, né? A gente tem a idade cronológica, que é de quando nascemos. A gente tem a idade biológica, que é o que o nosso corpo está mostrando. Então, a gente já começou com essa saia justa aí, mas mostrando que, embora tenhamos essas idades, talvez não aparente ser assim, né? E temos a idade mental, que vai para o ramo da psicologia, da psicanálise. Depois a gente vai ter convidados para falar sobre isso. Hoje a gente vai falar basicamente de idade biológica, né? E aí o que acontece? Você tem ali o teu gene, ele tem as marcações mostrando como que vai ser a replicação celular. Então, o nosso corpo o tempo inteiro ele está se destruindo e se refazendo, se destruindo e se desfazendo, se refazendo. E aí a gente tem tempos diferentes. Então, a pele se renova mais ou menos a cada 28 dias, o fígado a cada 3 meses, epitélio intestinal, o osso leva um pouco mais de tempo, neurônio, a princípio não se replica, e isso tudo é determinado geneticamente falando. Mas, quando a gente leva em consideração ambiente, aí a gente tem problema. Exatamente. Por quê? Porque um ambiente inflamatório, hiperoxidado ou hiperglicado, ele vai acelerar o processo de envelhecimento.
né? E com isso, você tem o processo de envelhecimento, ele vai ser acelerado na base celular mesmo, né? E aí você pode ter uma hipermetilação, que é quando você tem uma como é que eu vou explicar isso? É quando você acaba não suprimindo genes que deveriam estar supressos, ou uma hipometilação, que é quando você não suprime aquilo que deveria estar aparecendo. Entende? Então, que não deveria estar aparecendo. Então, o que acontece? Você acaba manifestando coisas da tua genética que são desfavoráveis. E isso vale para o envelhecimento biológico e vale também para doenças crônico-degenerativas, né? Então, quando a gente quer falar sobre envelhecimento, a gente tem que se ater a essas questões ambientais que têm uma determinação muito maior do que as nossas próprias origens. Sim, muito bacana. Por isso que antes da gente chegar ao final da história, é importante a gente entender o início, né? A base, o meio, né? E o fim. Para poder a gente, né, ter uma compreensão melhor, né? Eu acho que você ter uma ideia de como a máquina funciona te dá liberdade para atuar na máquina. Sim. Né? Então, assim... No problema, né? Exatamente. Aonde está acontecendo o problema. Sempre que você conhece o mecanismo de funcionamento e você raciocina em cima disso, assim, fica mais fácil bota entender. os seus neurônios para poder pensar a respeito de um sistema, é mais fácil de você atuar e é mais fácil de você entender onde isso está errado. Intervir, né? né? Intervir, exatamente. E deveria ser regra para todos os profissionais da área de saúde, né? Pensar mais, né? Pensar mais na causa, né? Sim. Na causa original, na causa basal, biológica, né? do que no efeito. Sim, e, com certeza. Aproveitando que a gente está falando sobre isso, né, Sandro? Você tem aí alguma coisa a acrescentar sobre esse processo de oxidação, esse processo de inflamação, de glicação? Sim. O que acontece, Cris? A gente está falando de duas situações, né? De envelhecimento intrínseco e de envelhecimento extrínseco, né? O intrínseco foi exatamente o que você falou, são as questões biológicas, genéticas, celulares, moleculares. Sim. E o extrínseco, o próprio nome fala, né? Exterior, são as questões ambientais. Então, o que a gente precisa entender? A exposição ao sol, que provoca o envelhecimento precoce, que é o fotoenvelhecimento. É a exposição aos químicos, principalmente na alimentação, né? Produtos químicos, aditivos químicos, né? A indústria alimentícia, né? A grande preocupação dela é o tempo de prateleira dos alimentos, né? Eu estava pensando sobre isso ontem, Sandra. Mas o que acontece? A indústria alimentícia ela não está preocupada em dar valor nutricional ao alimento. Ela está preocupada em esticar a vida dela na prateleira. Quanto mais tempo o produto durar na prateleira, mais lucro ela vai ter. Lógico. Porque ela consegue produzir uma quantidade muito maior e vender muito mais, né? Lógico. Por exemplo, se a gente pega uma fruta, não existe rótulo da fruta, né? Existe algum produto químico na fruta? A princípio... Não tem, não é pra ter. Sim, né? Sim. Se a gente pega uma batata, né? Não tem prazo de validade. A batata não vem acompanhado de um Digamos rótulo. que o que Deus fez não precisa de rótulo. Não precisa de rótulo. Exatamente. Então, a gente tem o desequilíbrio, digamos assim, né? A parte biológica e a parte externa, né? E no meio disso, a gente tem o nosso próprio mecanismo de defesa, que é o nosso sistema antioxidante. E esse defesa que nós temos, que é extremamente eficaz, né? Ele tem algumas enzimas específicas que fazem esse papel. E essas enzimas, elas são totalmente dependentes de micronutrientes, como ferro, como manganês, sim, como questão B12, mitocondrial. sim, como zinco. Então, assim, eu como nutricionista, quando eu vejo uma dieta que ou a pessoa está fazendo por conta própria, ou até mesmo um próprio colega foi e tirou um feijão, gente, eu acho isso um crime. Porque ele está deixando de consumir, primeiro, fibras. Segundo, carboidrato complexo, pouco pico glicêmico, né? Diminui a glicação. Diminui a glicação. Flacidez. Exatamente, flacidez. Outra coisa, ferro.
complexo B de um modo geral. Então, como que você tira um grupo alimentar que é extremamente fundamental na nossa alimentação e que, inclusive, vai dar o suporte de micronutrientes para o nosso sistema antioxidante? Então, o que a gente precisa entender? Vamos imaginar que a gente tem uma balança. De um lado, a gente tem os radicais livres. Todo mundo já ouviu falar sobre os radicais livres, né? Não é um tema desconhecido, né, para todo mundo, né? Então, a gente tem os radicais livres de um lado e a gente tem o nosso sistema antioxidante de outro lado. Elas precisam estar em equilíbrio. Sim. Se eu tenho mais radicais livres e menos antioxidantes, o que isso vai me gerar? Envelhecimento, doenças. A gente vai pegar lá as questões genéticas, né? Elas vão aflorar. Então a gente precisa do equilíbrio. O nosso sistema de defesa antioxidante ele tem que estar aqui, ó. E aí, falando nisso, né, Sandro, não é se entupir de antioxidantes, né? Não é ir lá na farmácia e comprar vários antioxidantes e ter uma alimentação péssima. Então, aí no meio... Né? Aí, Cris, o que a gente precisa? Primeiro, a gente precisa de uma estratégia. E qual é essa estratégia? Né? A gente precisa de uma avaliação clínica e a gente precisa de uma avaliação laboratorial. Claro. Não existe a gente prescrever uma dieta sem avaliação laboratorial. Isso é suicídio. Então, na avaliação clínica, a gente vai determinar as necessidades energéticas, a gente vai fazer a divisão dos macronutrientes, que é proteína, carboidratos, lipídios, né, que são as gorduras, as boas fontes de gordura, né, para atender essa necessidade energética desse determinado. Por isso que não existe a dieta da tiazinha, que eu posso usar a dieta da tiazinha para mim ou da minha colega. Isso não existe. Porque tem que ser individualizado. Cada ser humano é um universo dentro dele. Né? As suas necessidades são completamente diferentes das necessidades da Roberta. Por exemplo, a Roberta, a dieta dela tem quase 3.000 calorias. A minha dieta tem 1.800, tem 1.900. Olha só. E, no entanto, quem tem mais massa muscular? Então, como que para mim funciona com em média 1.800, no máximo 2.000 calorias, e eu tenho essa massa muscular, e Roberta, do tamanhinho dela, era precisa de quase 3.000 calorias. Roberta tem menos de 10% de massa gorda, com 3.000 calorias. Então, assim, cada caso é um caso. E a gente falando das questões de micronutrientes, né? A avaliação laboratorial ela é fundamental. Porque quando a gente pede a B12, se a B12 está baixa ou não deveria estar aonde deveria estar, né, Cris? Porque a gente sabe muito bem que as referências... Sim, as referências são populacionais, né? Isso é uma média. Mas não são referências ideais. Não, isso tem que ser individualizado. Tem que ser individualizado, porque cada ser humano é um. Então, assim, o que acontece? Quando a gente tem o examezinho de sangue, né, que dá um norte pra gente, correto? E aí a gente faz a avaliação clínica, faz toda essa divisão, os resultados que a gente vai ter para saúde em primeiro lugar, e como nós estamos falando de envelhecimento, né, esses resultados vão ser potencializados. Claro. Porque o que a gente precisa entender? Quando a gente fala de envelhecimento, a primeira coisa que as pessoas imaginam é que a pele, né? Rugas, flacidez. Só a capa, só a capa, externo, né? Só que tem um detalhe muito importante, né? A pele, ela precisa estar bem nutrida de água, de hidratação. Inclusive, galera, vale a pena vocês voltarem lá e assistirem o podcast 1 e o 2 sobre hidratação, tá? Que na realidade a gente isso aqui é um complemento. Isso é um complemento, isso é uma continuidade. É uma continuidade. Então, o que vocês precisam entender? O que a gente precisa entender? A gente precisa estar bem nutrido, bem hidratado e bem nutrido de nutrientes. Esses nutrientes precisam chegar à nossa pele. Senão, não adianta fazer laser X ou ultrassom microfocado disso, ou 300 bilhões de litros de ácido hialurônico, porque senão sabe o que vai acontecer? Vai virar comida. Se a gente não tiver a nossa base nutricional equilibrada, específico para a sua necessidade, você pode investir 300 milhões de litros de ácido hialurônico. Ele vai durar pouquinho tempo, porque seu organismo está com fome, meu amor. Vai virar comida. Nossa, isso é uma coisa. Passando fome. Isso é uma coisa tão surreal que a primeira vez que você falou sobre isso, eu fiquei chocada. Eu falei, meu Deus, como é que pode, né? A gente veste, a temperatura acaba me deixando um pouquinho mais fanha.
a gente investe muito, a gente não, né? As pessoas, de uma forma geral, investem muito nessa parte visual, nessa parte de estética, né? Então eu quero colocar o produto melhor na pele e de repente esquece que não existe uma nutrição por trás para sustentar esse investimento. Sim. São vários pilares, né? Que depois eu vou entrar nesse assunto que é importantíssimo, exatamente. Fala pra gente, Rô, quais são esses pilares aí? Vamos lá. Como é que é isso que o Sandro tá falando na prática estética mesmo? Como é que isso funciona? Então, Cris, para começar, vamos entender um pouquinho sobre como era lá atrás, né, a questão do envelhecer, do anti-envelhecimento, porque quando a gente fala em envelhecer, não é que a gente vai parar, stop, igual quando a gente brincava, né? Estátua, não é isso. A gente só vai o quê? Dar uma puxadinha no freio para poder envelhecer, continuar com a idade que tem, mas de uma maneira mais harmônica, né? Então, lá atrás, quando a gente falava em tratamentos, né? Os tratamentos, eles eram mais corretivos. Mas não, eles eram corretivos. Hoje, eles são preventivos. Então, correção e prevenção. Quando a gente fala em prevenção, a saúde tem que estar englobada. Lá atrás, era só correção. Envelheceu, espera envelhecer, aí a gente trata. Ok. Era rugas, hiperpigmentações, melasma, seja o que for, né? O envelhecimento propriamente dito, o emagrecimento, a gordurinha localizada, beleza. Só que os resultados, às vezes, eram muito artificiais, quando precisava de um resultado melhor, porque ia-se até um pedaço e depois tinha-se que indicar para quê? Cirurgia. Hoje em dia, a gente tem aí excessos de pele que antes era levado para cirurgia, que hoje não. Você tem excelentes tratamentos. Então, antigamente, tratava-se correções, né? Hoje, não. Hoje, o objetivo do rejuvenescer, desacelerar o envelhecimento, ele é prevenção. E para que isso aconteça, essa prevenção, os estudos cada vez mais atualizados, porque antigamente eram poucos estudos relacionados à estética, porque a estética não tinha esse valor agregado que hoje entende-se que estética não é supérfluo. Estética é bem-estar. E quando a gente fala de bem-estar, a gente engloba tudo, inclusive o que você olha. Sim. Mas hoje a gente tem que entender que nós profissionais entendemos que existem 4 pilares. 4 super importantes para que o resultado final, que é aquilo que a gente falou, tem que ter uma base, para que o resultado final seja com eficácia, durabilidade e resultados naturais, que antigamente os resultados não eram tão naturais. Quais são esses pilares, Rô? Vamos lá. Primeiro pilar, hidratação. Inclusive, como ele falou, nós falamos em outros podcasts. Vale a pena você ver esses dois aqui, 1 e o 2, tá? Então, vale super a pena. Hidratação. Segundo pilar, alimentação. Sandra acabou de falar sobre alimentação. É importantíssimo, porque se você não tem um aporte nutricional, não tem tratamento que vai dar grandes resultados. Ou seja, você investiu, você precisa ter um retorno disso, então você precisa também que isso tenha durabilidade. Terceiro pilar, exercício físico. Nossa, mas o que exercício físico tem a ver com rejuvenescer, né? Com desacelerar o envelhecimento? Tudo. Por quê? Você vai trabalhar suas articulações, você vai trabalhar a questão óssea, você vai trabalhar principalmente isso aqui, vai fazer liberação de endorfina, serotonina, dopamina. Opa! E aí, o que acontece? Você vai ficando cada vez mais feliz. Menos flácida. E você mais feliz, você vai ter os melhores resultados, porque é de dentro para fora. Flacidez, exatamente. Exercício físico, ele vai atuar diretamente na boa disponibilidade do colágeno da elastina. E aí tem o quarto pilar, que
para mim é o mais importante, que é uma coisa muito recente, que hoje a grande maioria já está entendendo sobre isso, que é inteligência emocional. Então, hidratação, alimentação, exercício físico e inteligência emocional. Porque se você não tiver inteligência emocional, você não faz nada. É meu forte, né? Minha inteligência artificial é o mais forte. Como assim inteligência artificial se a gente está falando inteligência emocional. Olha só. Olha como ela. assim inteligência emocional se a gente está falando de rejuvenescimento, de anti-age? Tem tudo a ver. São as escolhas, né, Rô? É o equilíbrio. São as escolhas. Exatamente, são as escolhas. Porque normalmente a gente escolhe pelo piloto automático, pela zona de conforto. Você já viu que tem coisas que você faz e você... Caramba, nem percebi que eu fiz isso. Ou depois da cagada você fala, meu Deus, porque eu fiz isso? É a mesma coisa, você sabe que tem que beber água. Aí você fala assim, vou varrer a casa. Esquece de beber água. Ah, eu tenho que fazer o exercício físico, tal horário. Aí você fala, daqui a pouco eu faço. Ou seja, você não está fazendo as escolhas certas. Você não está sendo inteligente, porque é fácil, gente. 2 mais 2 é 4. Se você se hidrata bem, se você se alimenta bem, se você pratica exercício físico, não é sobre estética, é sobre saúde. Pois é, mas aí eu acho que esse tópico de inteligência emocional, acho que vai render outro podcast. Claro! Porque aí a gente vai ter que chamar... Bom, a gente já sabe, então, que para os próximos podcasts teremos alguns convidados, né? Sim. Então, gente, siga-nos, acompanhe-nos, porque... A gente vai ter aí um psicólogo para falar de inteligência emocional. Nutricionistas também. Outros nutricionistas para poder outros casar, colegas médicos, outros colegas médicos. Reprogramador. Reprogramador mental. E também educadores físicos, né? Que eu acho que compõem. Na verdade, no final das contas, a gente está falando de uma avaliação cada vez mais individualizada, né, de uma medicina de precisão, como diria o Dr. Vitor Sorrentino, meu professor, um abraço. Dr. Vitor, ele não vai estar vendo, mas a gente deixa aqui registrado. A gente está caminhando para uma situação em que a individualidade ela tem que ser respeitada, ela tem que ser vista de uma forma abrangente, né, multidisciplinar, para a gente ter um resultado que seja mais efetivo, mais duradouro e com um gasto relativamente justo, né? Sim. Porque ela vai gastar menos no a gente né? tem que levar isso em consideração. Sim. Uma coisa que eu quero só pontuar da sua fala, Sandro, quando você falou do feijão, é que isso é a nossa base alimentar, né? Sim. O brasileiro, pirâmide alimentar. O brasileiro é um comedor de feijão com arroz. Exatamente. E quando você tira o feijão e o arroz da dieta, eu acho que fica insustentável do ponto de vista da nossa cultura, né? Nós não somos italianos ali que tem essa coisa da massa, o alemão tem a coisa mais da batata, né? Assim, falando de uma forma bem grosseira. Porque, infelizmente, né, existem as dietas da moda, existem os coaches, né, relacionados à alimentação, que normalmente também não são profissionais da área de saúde. A gente tem muita interferência nesse sentido, né? E, infelizmente, a gente vive num mundo onde que o mais importante passou a ser as curtidas, né, número de seguidores, né, do que propriamente a saúde, do que a gente está falando aqui. Eu também gostaria de pontuar, não é nem pontuar, fazer um esclarecimento aqui, que as pessoas elas confundem um pouco uma questão que quando a gente fala dieta, né, todo mundo imagina que é temporário, que quer passar fome. Sim. Né? Quando você fala para os seus pacientes, você tem que entrar na dieta. O que ele pensa? Não vou no nutricionista que eu vou passar fome. Primeiro lugar, a dieta é qualquer maneira que você faça no seu dia a dia para se alimentar. Se você, independente dos alimentos que você come, você tem lá a sua cultura alimentar, que você faz as suas refeições do seu jeito, você faz a sua alimentação do seu jeito. Isso é uma dieta. A dieta ela pode ser inflamatória, ela pode ser anti-inflamatória, ela pode prevenir as doenças, ela pode atuar no tratamento, né, de doenças, né, paralelo ao tratamento médico.
Então, galera, quando vocês ouvirem falar dieta, vocês precisam entender que é o que vocês fazem no seu dia a dia. Não precisa ter medo do nutricionista quando a gente fala, gente, você tem que entrar na dieta. Mas todo mundo já tem a sua dieta própria. Só para poder fazer com que as pessoas entendam esse tipo de... Para poder desmistificar, né? Exatamente. Eu acho que o objetivo principal que a gente está aqui é para poder desmistificar as coisas, né? Isso. Desmistificar o que está por trás da estética, desmistificar o que está por trás da dieta, que na verdade a gente propõe uma reeducação alimentar no sentido de ter personalizada. De ter uma alimentação mais personalizada, mais individualizada, menos inflamatória. E eu acho que esse é o caminho para se ter beleza, saúde, e o rejuvenescimento, né? Longevidade, exatamente. A gente retardar o nosso envelhecimento, jogar essas situações muito mais lá pra frente. Uma coisa que eu escuto muito eu tirei o arroz. Eu tirei o feijão, porque incrível, engorda. Né? Eu falo, não é isso que engorda. O que engorda é as besteiras que você come, que não são alimentos. Alimento, ele não engorda, claro, cada um na sua proporção. Mas o que vai engordar, gente, são as besteiras que você come. São os produtos alimentícios. Exatamente. Sim. Se não tem arroz, não tem feijão, vai ter colágeno, vai ter... Iremos abordar bastante esse assunto sobre emagrecimento a gente vai falar muito, exaustivamente sobre isso. Pois é, acho que estamos chegando. Estamos chegando, né? Antes... galera, a gente não pode deixar de agradecer os comentários. A gente teve uns comentários muito interessantes desse podcast, que foi o Hidratação 2. Deixa eu pegar eles aqui. Acho que vale a pena agradecer a galera, né? Rapidinho. Cadê, galera? Vocês? Eu acho que vale a pena agradecer bem rapidinho. Bem, então assim, a gente agradece todos os comentários que a gente está tendo nos nossos podcasts, né? Vale a pena, galera, para vocês até terem uma compreensão desse podcast sobre o envelhecimento que nós estamos fazendo, né? Assistirem o Hidratação 1, o Hidratação 2, para vocês começarem a ter uma linha de raciocínio, que é o cuidado que a gente está tentando ter com os podcasts que a gente está fazendo. Então, obrigado, um brigadaço aí à nossa audiência, todo mundo que está participando. Tem vários comentários aqui. Depois a gente lê os comentários. Então, é isso, né? Podemos finalizar? Eu só queria terminar o nosso podcast hoje com um trecho de um livro, que é A Arte da Guerra, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente hoje fala. De quem é o livro? É do Sun Tzu. Ele é um guerreiro. Então o crédito vai para ele, né? Isso. Lá de 2.500 anos atrás, né? Um guerreiro chinês. Que ele falava assim: os hábitos instalados se tornam um lifestyle. E quanto melhor for o nosso estilo de vida, mais alegres nos sentiremos. Consequentemente, mais bonitos ficamos. Porque o coração alegre aformoseia o rosto. Isso é vida. Então, rejuvenescimento é vida. É bem-estar. Então é isso, gente. Ficamos por aqui. E até o próximo. Até o próximo. Beijos. Tchau, tchau.